pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula e a partir de agora a gente vai começar a ver induções. Muita gente fica com uma expectativa muito grande para esse momento, é uma fase importantíssima e muito legal, mas obviamente que essa fase ela só faz sentido a partir do momento que você já viu tudo anteriormente. Então, se você ainda não acompanhou os vídeos anteriores, assista, porque isso vai fazer diferença para que você tenha sucesso na sua hipnose, ok? Dentro desse processo de indução, o meu objetivo aqui é ensinar para você todos os detalhes da indução. Então é que você saia sabendo fazer e não que você fique com aquela ideia de nossa, mas como é aquilo? Será? Não é isso. Eu não quero fazer uma demonstração para você, eu quero que você efetivamente aprenda. E para isso, primeiramente eu vou explicar para você o que é uma indução, ok? Basicamente, quando a gente está falando de indução, aí as pessoas decoram a técnica, né? Fala assim, não, ok, indução é arm pull. E aí eu seguro o braço, faço assim, puff. Só que ela não sabe nem o que ela está fazendo ali. Ela sabe a técnica, mas ela não sabe o que ela está fazendo. Então, basicamente, quando a gente está falando de indução, a gente vai estar falando de dois processos que normalmente acontecem, ou de overload ou de fadiga. Quando a gente vai falando de overload, a gente vai estar falando do momento em que o cérebro fica com excesso de informação. Como ele está com excesso de informação, simplesmente o fator crítico ele dá aquela tonteada, né? Como se ele não tivesse muito, o que está acontecendo? E vruf, adentrou o subconsciente. E o outro processo é através da fadiga, que é justamente aquele processo que a pessoa está lá, e aí os olhos vão cansando, e vão pesando, e vão pesando cada vez mais, e cada vez mais, até que eles se fecham completamente. A gente vai com convergência na voz, sem usar uma voz muito boba, mas a gente vai com convergência na voz, e a pessoa vai cansando, e o cérebro vai soltando aqueles hormônios relacionados com aquele cansaço, e isso potencializa a sua indução. Então, basicamente, o que eu quero com isso? Que você entenda que quando a gente está falando de indução, a gente está falando de um processo neural. E se a gente se preocupa com esse processo neural, a gente vai ter muito mais sucesso nas nossas induções. Por quê? Porque a gente entende que não é meramente uma técnica, a gente tem que estar em congruência com o cérebro da pessoa, com o processo neural da pessoa. A partir do momento que a gente compreende isso, as nossas induções se tornam muito mais efetivas. Então, basicamente, eu vou colocar um gráficozinho aqui do lado para você, tá? E o que esse gráfico quer dizer? Você vai perceber que a gente tem um nível onde eu estou conversando com a pessoa, por exemplo. Então, eu estou conversando com a pessoa e a gente está lá no plano consciente. Então, está conversando, estou no plano consciente, estou lá com uma conversa. Em determinado momento, eu peço para a pessoa focar em determinado ponto, ou fechar os olhos, enfim. Aí eu entro dentro de um processo mais plano, né? Então, o cérebro da pessoa está ali no plano, mas ainda no plano consciente. Em determinado momento, o que eu faço? Eu faço um processo de overload, ou faço um processo de fadiga, e a gente tem aquele pico e adentra o subconsciente. Nesse momento, a pessoa entra no chamado transe hipnótico. E aí, pessoal, uma coisa que sempre me perguntam, e eu vou deixar claro aqui desde o início, já que a partir de agora a gente está falando de indução. Ah, professor, e o durma? Durma, eu preciso dar um berro? Durma! Não, o durma ele serve para algo? Tem gente que diz que não, mas sim, ele serve. O durma ele funciona para algo que eu não vou me aprofundar aqui, mas é para hiperestimulação de um nervo chamado nervo vago, tá? Você já ouviu alguma história de um animal que... Se eu encontrar, eu vou colocar um videozinho aqui para você também, tá? Ou desse lado, mas eu vou colocar um videozinho aí. É um animal, o animal ele tá lá, e em determinado momento, quando ele vai ser atacado, ele se finge de morto, né? Ele, puff, parece que ele dorme, morre ali. E basicamente é esse processo que a gente está falando com o durma, que não é um berro, tá? Esse durma, ele é uma sugestão pequena e rápida para que a pessoa receba aquilo no momento que o subconsciente dela abre. Então, basicamente, o que é? Eu estou lá, o subconsciente está fechado. Aí eu faço overload e ele, opa, abriu. No momento que ele abre, eu falo, durma. E aí aquela sugestão entra. Outro exemplo, a pessoa está lá, aquele subconsciente está lá travado, ele vai cansando, abriu, durma.
e aí novamente entra. É elegante esse durma, não é um berro para a pessoa ouvir a 10 km, para a pessoa ter um problema no tímpano. Basicamente é simplesmente um durma forte, preciso, para que aquela sugestão entre no subconsciente. A hipnose ela tem que ser elegante, então consequentemente a gente não berra, a gente dá um durma preciso para que aquela sugestão entre no subconsciente. E outra pergunta, mas a gente fala durma. Sim, a gente fala durma. E a pessoa dorme? Não, a pessoa não dorme. Então o que a gente fala durma? Isso é uma convenção que existe dentro da hipnose. Se a gente falasse relaxa, também adiantaria? Adiantaria. Se a gente falasse fecha os olhos, adianta. Sim, mas o durma acaba sendo algo mais simples, algo mais fácil, algo que a pessoa vai assimilar de uma maneira mais tranquila. Muitas vezes, quando eu vou fazer uma indução instantânea, por exemplo, eu falo para a pessoa, em determinado momento eu vou falar durma. Você não vai dormir, mas você vai se permitir fechar os olhos, abaixar o queixo e simplesmente relaxar. E pronto. A pessoa sabe que ela não vai dormir, mas quando ela escuta o durma, ela sabe que ela vai fechar os olhos e relaxar. Então, basicamente, pessoal, para a gente fechar essa aula e a gente entrar na nossa primeira indução, para a gente entender bem o que é uma indução e não ficar tendo sucesso de vez em quando. Uma hora eu tenho, outra hora eu não tenho porque eu não entendo. O cérebro da pessoa tem que estar adequado para que a gente faça a nossa indução. Então você sabe que para o cérebro estar adequado, para a gente abrir essa brecha no subconsciente e dar o comando de sugestão, a gente precisa ou atuar com overload ou atuar com fadiga. Nesse caso, o subconsciente abre e a partir do momento que o fator crítico dá aquela bambeada e sai da frente, a gente dá a sugestão que é dentro do subconsciente e aí sim a pessoa entra em transe. Ok? Bom, então agora que você já entendeu o que é uma indução, eu estou tranquilo para apresentar para você na nossa próxima aula a nossa primeira indução que a gente vai ver. A gente vai ver primeiramente uma indução chamada hand drop e depois a gente vai seguindo. O hand drop é considerado uma indução instantânea, então é uma indução muito rápida e com certeza você vai gostar e vai aplicar essa indução nos seus processos hipnóticos, ok? Então é isso, pessoal. Até a próxima. Valeu!